Hoje nós vamos falar sobre treinamento aeróbico, a tal da capacidade cardiorrespiratória. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que é esse conceito, o que é que ele faz, por que é importante. O nosso condicionamento cardiorrespiratório, ele é formado a partir da nossa capacidade em bombear sangue, nosso coração, assim como do nosso músculo extrair esse sangue que vem do nosso coração com oxigênio. E por que ele é tão importante? Porque é dessa forma que o nosso corpo capta energia no sangue ali para produzir todos os movimentos, todas as funções que a gente faz. Nosso metabolismo ele é dividido em trabalhos aeróbicos e anaeróbicos. Eu falei sobre o treinamento de força. O treinamento de força ele trabalha muito o nosso sistema anaeróbico. A gente não necessariamente usa oxigênio em todos os processos para produzir energia. E o aeróbico a gente precisa de oxigênio ali nas células para produzir a energia. Tá? E aí eu quero que vocês compreendam que, assim como o treino de força ele é importante, né, para a saúde e para o emagrecimento, o aeróbico também é em uma mesma proporção. Então, quando as pessoas perguntam o que é melhor fazer, Bruna, o treino de força ou o aeróbico, eu digo os dois. Claro que vai ter épocas na sua vida que você vai priorizar mais um do que o outro. Só que para você ter os melhores resultados, tanto a nível de saúde como a nível de emagrecimento estético, você precisa fazer os dois, tá? E aí eu quero te dizer como são as ferramentas que você vai usar, como é que faz, o que é aeróbico, o que não é, para que serve, como é que funciona. É o seguinte, o treinamento aeróbico, ele costuma ser muito confundido com esteira e bicicleta, mas a gente tem outras opções de treinar o nosso condicionamento cardiorrespiratório, que é com exercícios intermitentes com vários implementos, então uma bola, uma corda, um remo, saltando com o próprio peso do corpo. A gente pode ter essas opções, tá? Só que a gente tem que ter um cuidado. Esses exercícios, eles precisam estar bem estruturados para que você consiga realmente dar o estímulo de tempo necessário para que esse exercício melhore a sua capacidade cardiorrespiratória. Essa capacidade cardiorrespiratória, ela é conhecida como VO2 máximo, que a gente vai fazer exercícios físicos que impactem diretamente a qualidade que o nosso coração bombeia o sangue e a capacidade do nosso músculo de extrair esse oxigênio. A nível de saúde, o que é que esse exercício ele vai fazer? Ele vai melhorar a nossa função cardíaca, tá? E vai também melhorar a nossa função muscular metabólica. Então, o que acontece? Pessoas que têm diabetes, elas favorecem de treinar exercícios ali aeróbicos com uma intensidade maior, onde deplete glicogênio muscular e ela reponha isso ali, estabilize a glicemia dela, tá? Então, esse é o ponto aí para vocês entenderem. Segunda coisa, qual é o papel desse exercício no emagrecimento? No emagrecimento são dois. O exercício aeróbico, ele tanto vai te ajudar a gastar mais calorias no dia a dia. Então, tudo que você faz, que você sai do repouso, você está usando ali a energia aeróbica, junto ali, uma energia que depende de oxigênio. Então, quando você levanta, você caminha, você limpa a sua casa, tudo isso é aeróbico. Mas não quer dizer que você está melhorando sua capacidade cardiorrespiratória com isso. E a gente vai chegar num ponto importante. Então, toda vez que você sai do repouso, você gasta um pouco mais de calorias e isso contribui para, juntamente com a dieta, fazer déficit calórico e te ajudar a emagrecer. Mas o outro ponto, que é o mais importante do exercício aeróbico, do exercício cardiorrespiratório, é a melhora do VO2 máximo, que aí é que a gente entra no ponto que as pessoas acabam falhando e não tem o resultado que espera com o exercício. Como eu já disse para vocês, o exercício físico ele precisa promover algumas adaptações, mudanças nas nossas estruturas e não é com qualquer estímulo que isso vai acontecer. Eu vou, por exemplo, pegar aqui uma coisa para dar um exemplo. Pode deixar. Aqui, eu tenho essa folha aqui. Toda vez que eu falo em dar um estímulo e mudar uma estrutura do nosso corpo, a gente precisa ter uma força, uma tensão exercida ali naquela estrutura e um tempo sob tensão. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó, com essa folha.
Eu seguro aqui, coloquei uma tensão, um tempo, ela voltou. Então ela volta de novo à estrutura dela, ela volta. Agora, se eu pegar uma tensão maior e segurar aqui e soltar, ela ainda volta. Tem uma pequena mudança, mas ela volta. Agora, se eu pegar essa tensão, essa força e segurar por um dado tempo, essa estrutura se modifica. E isso é a mudança no nosso condicionamento cardiorrespiratório que o exercício aeróbico precisa produzir para melhorar os parâmetros de emagrecimento. E como que isso acontece fisiologicamente? A aulinha da tia Bruna, presta atenção, pega o papel. Lembra que eu disse que a gente tem que modificar a estrutura do nosso coração e a capacidade do nosso músculo de retirar esse sangue oxigenado? Então, a gente precisa de um exercício físico que mantenha o nosso coração batendo em um ritmo e uma frequência adequada, assim como a gente precisa que as nossas enzimas ali dos nossos músculos sejam estimuladas para captar esse sangue. Então, precisa dessa intensidade que modifique. Como a gente consegue isso? Com volume, então tempo, frequência na semana, intensidade, velocidade do movimento adequada. E aí a gente entra num ponto que é, o que é melhor para fazer isso, Bruna? Existem alguns exercícios que são melhores que outros para modificar a nossa estrutura cardíaca e muscular. Por quê? É o seguinte, cada exercício ele vai exigir da gente um trabalho, alguns mais de perna, alguns mais de braço, alguns mais do abdômen, e acaba que se eu exijo muito de um músculo, ele vai fadigar, não deixando que o meu coração chegue no limite cardíaco total dele, porque fadigou primeiro a periferia que a gente chama. Então a gente tem que tomar um cuidado para entender qual vai ser a modalidade que a gente vai usar para melhorar isso, ou se não controlar muito bem quando for usar uma que não seja tão interessante. Eu não sei se você já fez um exame de esteira, mas ele avalia o condicionamento cardiorrespiratório. Vocês já perguntaram por que que é a esteira que usa, por que que é a corrida? E eu vou explicar para vocês. A corrida, ela mexe muito os músculos, ela tem um trabalho muito grande de todos os grupamentos musculares, mas sem exagerar, sem sobrecarregar um especificamente. Então, ela permite que o nosso coração trabalhe mandando sangue para todos os músculos, sem fadigar especificamente a perna ou o braço. Então, a esteira, a corrida, ela é muito boa para desenvolver o cardiorrespiratório, aumentar o VO2, porque a gente consegue controlar a velocidade e o tempo que a gente fica naquela velocidade. Bruna, mas eu não gosto de esteira, eu tenho problema no meu joelho, como é que eu faço? É o seguinte, a gente pode usar também os mais comuns, eu vou falar aqui, a bicicleta. A bicicleta acontece que você não vai ter a mesma resposta da esteira a nível cardíaco. Para você subir a sua frequência cardíaca na bicicleta, igual na esteira, provavelmente você vai fadigar as suas coxas. Então, não vai ser o mesmo trabalho, mas é também eficiente. Você acaba deixando com menos peso ali e colocando uma velocidade que você trabalhe realmente o cardiorrespiratório e não o muscular. Porque se vocês não sabem, a bicicleta tem como hipertrofiar as pernas e dar um estímulo como se fosse um agachamento. Então, fica a dica aí, no dia que você não tiver ali um peso, você pode pegar uma bicicletinha, deixar ela pesada e dar estímulos ali intermitentes, né? Fazendo 1 minuto bem rápido, descansando 1 minuto. Outras opções que são comuns, que a gente usa aqui no treinamento, são as aulas que são circuitadas, que são dos exercícios funcionais, aonde para fazer esse condicionamento cardiorrespiratório, a gente vai precisar de uma organização muito bem feita, para que você não fadigue especificamente ali só a perna ou só o braço e pare não pela incapacidade do seu coração, mas pela incapacidade ali neuromuscular do seu músculo, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham atenção, principalmente porque os exercícios que vocês fazem nos dias de aeróbico, eles são dessa forma, eles são exercícios com o próprio peso do corpo. Eu quero que além de vocês contarem o tempo, que vocês vejam a primeira série, quantas repetições você consegue fazer ali na sua melhor forma. E você, na segunda série, tente manter esse mesmo ritmo. Por quê? A tendência é que ao longo das séries você vá cansando e você vá fazendo menos volume naquele tempo, ou seja, dando menos estresse para o seu coração. E se você diminuir a intensidade, que aumente pelo menos o volume. Então você vai fazer mais tempo, mas vai fazer a mesma quantidade. Porque isso vai garantir que você dê um estresse, um estímulo
que vai fazer a melhora do seu condicionamento cardiorrespiratório. E quando a gente melhora esse condicionamento cardiorrespiratório, esse VO2 máximo, acontece uma mudança na nossa estrutura muscular, que é um aumento que a gente chama de biogênese mitocondrial. É o aumento das nossas organelas, lembrando as aulas de biologia, aonde é uma usina de queimar gordura. A gente vai treinando e aí o seu corpo vai falando, nossa, tá chegando muita gordura aqui, não tem aonde ser processada, tá chegando muita energia. Então vão se formando mais dessas organelas, dessas mitocôndrias, e você vai aumentando a sua capacidade de queimar gordura. E adivinha que não é só durante o treino, mas é durante as outras 23 horas que você passa no seu dia a dia. E isso é que é efetivamente, né, assertivo ali no emagrecimento. É isso que vai te dar o seu metabolismo de milhões, transformar o seu Fusquinha numa Ferrari, fazer com que você tenha uma aptidão física muito melhor para queimar gordura, para que você consiga não viver uma privação alimentar tão grande. É modificando o seu metabolismo. Então eu quero que vocês compreendam o valor, né, tanto para a saúde do exercício cardiorrespiratório. Então vocês precisam fazer, assim como a mudança que ele precisa causar no metabolismo. E esse treino, ele não é um treino leve, ele não é um treino confortável. Lembre-se que os nossos resultados, eles costumam estar na nossa zona de desconforto. Então, priorizem fazer. Eu indico, né, vocês sempre a começarem ali 10 minutos e aumentarem progressivamente. Se for exercício intenso, uma corrida, uma bicicleta, um exercício circuitado, 20 minutos por dia vai te garantir saúde, vai te garantir estética e vai te garantir o tal do metabolismo de milhões para você comer e ter o corpo que você gosta e ser feliz. E é isso.